Eu preciso que você abra a sua Bíblia. Salmo 23. Talvez nem precisasse pedir você para abrir, certo? Um salmo tão conhecido. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre essa palavra. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com o óleo, o meu cálice transborda. Verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, amém? Volta no verso 1 e eu quero fazer uma reflexão rápida com todos vocês. O texto começa de uma forma muito especial. Eu sei que esse é um dos salmos talvez mais lidos, associado ao 91, certo? Talvez seja um dos salmos, e o salmo primeiro são dos salmos talvez que a igreja mais reconhece. Mas é muito importante nós observarmos um pouco mais de perto o que está sendo escrito, e eu coloquei ele de uma divisão que fosse mais fácil para que nós entendemos. O texto poderia dizer: eu sou o seu pastor. Esse texto poderia estar inevitavelmente já dando ênfase à soberania de Deus. E ele poderia dizer: Deus é o seu pastor, o Senhor é o seu pastor. Mas preste atenção que me parece que não é isso que Deus quer nos ensinar, ou este é o tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. O texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Porque segundo a Bíblia, quem vai eleger o seu pastor é aquele que determina quem será. É você que diz quem vai ser seu pastor. Nos Estados Unidos da América, 13% da população nacional se intitulam satanistas. São pessoas cujas quais elegeram Satanás como pastor. Tem algum problema nisso? Não. Como não tem? Não tem. Porque Deus deu livre-arbítrio para as pessoas, para que elas tenham o direito de escolher quem elas querem que a pastoreiem. Nós sabemos que muitas pessoas são pastoreadas pelos bens materiais, pela riqueza, e elas poderiam. O dinheiro é o meu pastor, o Satanás é o meu pastor, eu sou o meu pastor e nada me faltará. Satanás é o meu pastor e nada me faltará. O dinheiro é o meu pastor e nada me faltará. O que eu preciso entender nesse texto é que ele é um ambiente eletivo. É um ambiente onde nós é que vamos discernir, que vamos determinar quem vai ser o nosso pastor. O salmista diz aqui: o Senhor é o meu pastor. Por que que o Senhor é o pastor do salmista? Porque o salmista decidiu que ia ser. Mas muito mais, talvez intrigante do que isso,
seria nós olharmos mais para um pouco mais de perto e discernir. Volta o texto para mim. Deu algum problema? Bom, vamos lá. Muito mais do que isso. Muito mais do que falar isso, seríamos pensarmos de uma forma mais ampla. O Senhor, Ele não é meu pastor, Ele está como meu pastor. Essa é uma realidade para muitos de nós. Ele não é, porque se Ele for o meu pastor, Ele é meu pastor onde eu estiver. Ele é meu pastor se eu estiver na igreja. Ele é meu pastor se eu estiver na minha casa. Ele é meu pastor se eu estiver no meio dos meus negócios. Ele é meu pastor se eu estiver viajando, se eu estou na faculdade, na universidade, no meio de amigos, no meio de pecadores, no meio de santos. Eu posso estar em qualquer lugar. Se Ele é meu pastor, o meu comportamento não varia de acordo com o ambiente. O problema é que Ele não é o pastor de muita gente. Ele simplesmente está como pastor de muita gente. E aí, quando Ele está e não é, a pessoa se comporta dependendo do ambiente onde ela está. Tem muita gente que o Senhor está como pastor quando Ele está na igreja. Mas se você lidar com Ele fora da igreja, em outro ambiente, você vai notar que o Senhor ali não está como pastor na vida dele. E por isso, o comportamento dele, ele vai variar de acordo com o lugar que ele estiver. Por quê? Porque foi Ele que determinou. O Senhor não é meu pastor, Ele está como meu pastor. Então depende. O meu comportamento muda de acordo com o lugar. Eu me adapto de acordo com o lugar. De acordo com o ambiente que eu esteja, o meu vocabulário muda. Os meus princípios acabam, eles, alternando. Por quê? Porque eu decidi que vai ser assim. Sou eu que decido. O texto começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Isso eu decido. O Senhor não é o meu pastor sou eu. E se eu sou meu pastor, nada vai me faltar. Não vai me faltar prazer, não vai me faltar nada, porque eu me tornei o meu pastor. Humanismo ateísta, certo? Eu determino, eu escolho, é assim que eu faço e ninguém tem nada a ver com a minha vida. É assim. Eu não consigo entender uma geração que diz assim: eu faço tudo o que eu quero. Certo? Se eu não quero, eu não faço. Eu queria saber em que mundo essa realidade é existente. Em que mundo eu tenho o direito de fazer só o que eu quero? Só um mundo fantasioso. Só no mundo fantasioso eu levanto a hora que eu quero, eu trabalho a hora que eu quero, certo? Só no mundo fantasioso. Ah, pastor, eu só vou para a igreja quando quero. Oh, nossa, eu já vim muitas vezes para a igreja sem querer. Nossa, pastor, já vim para a igreja sem querer porque eu estava cansado. Você está entendendo? Porque eu tive um montão de atividade. Já vim para a igreja sem querer, já paguei contas sem querer, já estudei sem querer. Sim ou não? Sim. Aí as pessoas dizem: ah, pastor, se eu não quero, eu não faço. Não vai rolar. Isso não é um mundo real. Esse é um mundo que você criou, fantasioso, né? Alice no País das Maravilhas. Porque no mundo real, meu irmão, a gente trabalha sem querer, estuda sem querer, paga conta sem querer, vem para a igreja. Quantos aqui já vieram para a igreja sem querer, mas veio assim mesmo? Levanta a mão. Isso aqui. Quantos aqui, se não quiser, não vem porque acha que o seu querer é maior? Levanta a mão. Isso aí.
Tem. A pessoa tem. Gente, eu acabei de falar que cada um tem direito. A hora que a pessoa se posiciona, eu tiro o direito. Claro que não. Você está entendendo? Ah, pastor, eu sou casada, só vou fazer sexo com meu marido quando tiver. Quem te falou isso? Quem é que botou na sua cabeça que você só tem que fazer amor quando quer? Ah, eu acredito. Então não casa, porque quando você quiser vai ter vez que sem querer, porque o outro quer, você vai no aniversário, que você não queria ir, mas vai. Quantos aqui já foram em lugar que não queria ir? Sim ou não? Sim. Ah, mas o senhor está querendo dizer que eu tenho que fazer tudo que os outros querem e nada do que eu quero? Não, aí eu estava te chamando de escravo. Ah, graças a Deus, porque eu sei que eu tenho que fazer tudo o que eu quero. Aí eu estou te chamando de egoísta. Se você quer caminhar no extremo, certo? Se você quer fazer e vai fazer tudo que você não gosta, você virou um escravo dessa vida medíocre, dominadora, onde você não existe e se anulou. Se você só quer fazer o que te agrada, você é um egoísta, um egocêntrico, certo? Alguém que inevitavelmente vai terminar sozinho, porque você não é capaz. Muitas vezes eu vou comer num restaurante que não quero, porque amigos meus querem, e lá vai eu. Gosta, Cláudio? Não gosto. E da outra vez? A outra vez, se for para comer nesse troço lá, eu não vou não. Da outra vez eu fui com você, já fui 2 vezes consecutivas. E por que você foi? Porque eu estava com pouca fome. Então essa porcaria daquela comida que tem lá. E hoje? Hoje ou nós vamos no churrasco, ou nós não vamos em lugar nenhum, porque eu também não sou uma besta de não ter meu direito. Calma, Cláudio, vamos lá no churrasco. Você está entendendo? É muito importante nós entender. É você que elege, é você que determina. E determina se ele é ou se ele está. Porque de repente, quando você vai para determinado local, não dá para levar Jesus com você. Ele não pode ser seu pastor. Ele só consegue estar com você em alguns lugares. E não é isso que o texto está dizendo. O salmista começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se não vai faltar, o que não falta? Vem uma relação bem interessante para nós observarmos. Primeiro, verso 2: deitar-me faz em verdes pastos. Preste atenção, porque aqui há uma analogia, certo? Do servo de Deus com uma ovelha. Então o salmista vai usar esse paralelo, vai fazer essa alusão, e ele diz que Deus é o pastor dele, e uma das coisas que ele vai dar a ele são pastos verdes, comida nutritiva, coisas boas para comer. É lógico que o salmista não está falando aqui de refeições diárias, como café da manhã, almoço e jantar. Não é disso que o texto está dizendo. O que o texto quer dizer é que aquele que tem o Senhor como pastor, há uma preocupação com aquilo que ele ingere, com aquilo que ele coloca para dentro dele, para com aquilo que ele ouve, para com aquilo que ele lê. É lógico que eu estou falando isso tudo para quem o Senhor é pastor, porque de repente, para quem o Senhor está como pastor, na hora de fazer determinadas coisas, o pasto não precisa estar verde, a comida não precisa ser nutritiva, a comida não precisa ser boa. Por quê? Porque vai comer qualquer porcaria, vai ouvir qualquer coisa, vai se alimentar de qualquer coisa. E onde é que nós descobrimos isso? Na hora da saúde. Quando nós vamos olhar a pessoa e vamos olhar para a saúde dessa pessoa, automaticamente, certo? Nós temos até um dito popular de que nós somos aquilo que comemos. Então basta olhar muitas vezes para o que a pessoa está falando, para as ideias daquela pessoa, para seus raciocínios, para seus valores, para seus princípios, que você já sabe que tipo de comida ela tem, o que ela está ingerindo.
fácil, certo? Você já viu quando alguém come cebola? É fácil. Você comeu cebola, você comeu alho. O que tu comeu? Às vezes eu vou beijar ela e eu tomei café. Nossa, Cláudio, que gosto terrível do café. Porque fica. O que nós ouvimos é quando Deus, o Senhor, é o nosso pastor, a comida vai ser boa. Não é qualquer coisa que entra. Entendeu? É isso que o texto está dizendo. Por quê? Por causa da saúde. Presta atenção que é muita informação e eu tenho que passar rapidinho. Guia-me mansamente. Eu gosto disso. Como é que vai ser a nossa caminhada? Ela é paulatina, ela é gradativa, ela é crescente, ela é de ascensão. Segundo o salmista, o Senhor se preocupa com a comida. E que tipo de comida? Não é aquela de crescimento instantâneo. É aquela de crescimento paulatino, crescente, sólido. Aquela coisa que, sabe, eu gosto muito quando Jacó encontra com Esaú e eles fazem as pazes lá no val de Jaboque, depois dele ter aquela visão da escada, do anjo, e de ter um encontro com o irmão disse: vamos embora, irmão, vamos embora, mano, voltar para casa. E Esaú vai abordar Jacó, eu acredito que uns 400 soldados. E Jacó disse: mano, faz o seguinte, vai na frente. Vai você na frente, porque você está com soldados, você está com cavalo, você está com guerreiros. Eu tenho crianças, eu tenho mulheres, eu tenho ovelhas, eu tenho gado, e eu não vou colocar esse povo que anda devagar para andar na velocidade que você anda, que eu vou matar esse povo no caminho. Eu gosto dessa sabedoria do pastor, de nos guiarmos mansamente, tranquilamente, ok? De ter paciência conosco, de olhar para mim e para você e entender que muitas vezes alguns de nós vamos ser um pouco mais morosos, vamos demorar um pouco mais. E o salmista está dizendo, e ele continua dizendo: águas tranquilas. Por que é que a água precisa ser tranquila? Por causa da lã. Se a ovelha molhar a lã, a probabilidade de se afogar, se a água não for tranquila, preste atenção. Nós estamos falando de um ambiente praticamente desértico. É o contexto do escritor. Ele diz que ele elegeu o Senhor como o pastor dele, é verdade, e que há uma preocupação com pastos verdejantes, com bom alimento. Há uma preocupação com uma caminhada que seja suave, que seja tranquila, que permita com que as pessoas consigam trilhar. Eu tenho muitos problemas com essa caminhada acelerada, com essas transformações relâmpagos, com essas histórias de ambientes que são sempre pontuais, de transformações e comportamentos que são temporários, porque normalmente eles são desenvolvidos em ambientes acelerados. Eu sei que há transformação instantânea, mas elas são exceções. Na regra, meu irmão, é 1 leão por dia. Teve gente aqui que já está com a gente aqui, que chegou aqui e usava droga todo dia. E depois passou a usar uma vez por semana. E depois uma vez por mês. E depois de 6 em 6 meses. E aí foi deixando gradativa, foi crescendo paulatinamente. Indo para a água, porque eu voltei um pouquinho atrás. Muitas pessoas acabam morrendo em ambientes que eram para saciá-los, porque muitas vezes entram em ambientes espirituais, emocionais, turbulentos. O que o salmista está dizendo é que esse pastor, ele nos leva
Há ambientes tranquilos, calmos, serenos, sóbrios, porque muitas vezes eu vejo a fé de algumas pessoas acabar matando essas pessoas, se tornando tão pesadas que essas pessoas não conseguem caminhar. O salmista, ele faz, vamos, passa para o 3, porque eu não posso me deter muito num ponto só. Refrigera a minha alma. Olha o que ele está dizendo. O salmista agora fala de paz, daquilo que excede o entendimento, daquilo que muitas vezes nós não conseguimos explicar quando estamos enfrentando uma adversidade, aquilo que transcende o entendimento humano. Quantas pessoas estão com a sua alma sufocada, estão vivendo num aprisionamento? O diabo trabalha em duas vertentes: possessão, quando ele toma a sua mente, ele fala por você, ele age por você, ou por opressão, quando ele oprime você. Ele oprime você, ele vai te apertando, ele vai fazendo com que você se sinta oprimido, você tem falta de ar, você começa a sufocar, você começa a olhar para uma vida de insatisfação. O que está faltando? Não está faltando nada. Ah, não está faltando nada? Está faltando o pastor para controlar a tua vida e te proteger. Se não tiver, é isso que ele vai fazendo. Está muita gente assim. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, a minha alma está onde? Está onde? Fala assim, no freezer. Alma tranquila. O mundo está caindo. Tu já viu gente que anda com Deus? Tranquilex. O mundo está acabando. Está acabando o mundo, olha que beleza. Eu lembro, esse dia até o Gerson estava brincando comigo. Na época a gente virava o botijão de gás, lembra, filho? Quem aqui já virou o botijão de gás quando ele acabou assim? E botava a mão, pedia a Deus para dar um gás. Já viveu tudo isso? Glória a Deus. Amém? Isso é maravilhoso. É extraordinário. Tá? Você sair em meio, está tudo desabando, e você diz: o Senhor está no controle e o pessoal fala: você é louco. A fé é loucura. Tem dia, meu irmão, e presta atenção, esse negócio não tem a ver com ter dinheiro, tem dia que está tudo bem e sua vida está uma droga. Você olha e diz: eu não está faltando o quê? Está faltando vida. Está devendo o quê? Está devendo nada. Não é de nada. Não dá mais para segurar. Explode. Está assim de gente aqui no culto. Você acha que você está rindo de mim? Alma refrigerada. Sabe onde está? É aos pés do pastor. Se Deus está no controle, meu irmão, é ou não é? Sua alma está tranquila. Eu gosto sempre de usar o exemplo de Eliseu. Eu nunca vi um cara para se dar bem em situação difícil igual Eliseu. A casa dele está cercada pelos sírios, todo mundo querendo prendê-lo. O garoto que está com ele está cheio de medo, tremendo, dizendo: o que faremos? Não tem rota de fuga, e agora acabou. E o Eliseu chega na porta. Muita gente, né, garoto? Só para me pegar. E o garoto tremendo, a alma do menino. E Eliseu diz: calma, garoto, calma, garoto, calma. Calma. E o menino está pensando: como? Calma. Deixa
Você não está entendendo? Esse pessoal aí tudo quer pegar nós dois. Entendeu? Nós não temos como fugir. Ou o Senhor como pastor. Mais numerosos são os que estão conosco, garoto, do que os que estão com eles. Aleluia! Ai, aleluia! O garoto olhou conosco. Eu não estou vendo é nada, maluco. Nós estamos sozinhos, o bagulho aqui está doido. Entendeu? A casa caiu, Eliseu. Quebraram a banca. Eliseu continuou, o garoto está desesperado. E o Eliseu? Tranquilo, e o garoto? E qual é a diferença? É que um é um garoto e o outro é um homem. Está na hora de você amadurecer, porque enquanto você for menino, qualquer coisa te desespera. O exército que está lá está para os dois. As lanças que estão lá estão para os dois. A diferença é que o menino olha a lança de um jeito e o homem de outro. Está na hora de você virar mulher de Deus, para ter uma visão do seu casamento diferente, da sua família diferente, do seu ministério diferente. Para de olhar como criança. Como criança você fica tremendo. Eu não me amarro, porque é um texto muito doido. O garoto está tremendo, Eliseu falou: calma, garoto, calma. Tranquilidade. Relax. E o menino tremendo, quando de repente Eliseu fala: Senhor, abre os olhos desse garoto para ele ver o que eu estou vendo. E aí o garoto olha, tem um exército do lado dele, carro, cavalo e cavaleiro de fogo. Vai ler na sua Bíblia depois, que eu não sou obrigado a ler tudo. Eu imagino o garoto tremendo, e ele olha: estava aí já, né, Eliseu? Estava aí já, os caras tudo. Por isso que tu tá tranquilo, mano. Esse negócio de mais numeroso. Estava vendo, não, agora que eu vi. Aí, irmão, veio me pegar eu, Eliseu? Vem, maluco. Não, agora eu faço questão. Não vai embora, não. Vem, chega aí, cavaleiro de fogo, fica aqui. Isso. Agora vem. Querido, você não está sozinho, o Senhor é contigo. Por quê? Porque Ele disse que estaria. Eu estarei com todos, inclusive hoje, inclusive amanhã. Entendeu? Pastor, mas é que esse texto é se o Senhor é meu pastor. E Ele só está. Então, filho, cava o buraco e morre. Porque se o cara não está com Deus, os sírios, os arameus, engoliu os dois vivos. Mas quem é que estava lá? E a alma do Eliseu estava em paz. Guia-me pelas veredas da... O que é vereda? Caminhos curtos, estreitos. O que o salmista está dizendo: se o Senhor é meu pastor, a justiça pode estreitar. Presta atenção. O que o salmista está dizendo é que se o Senhor é o meu pastor, a justiça praticamente ela pode se extinguir. É mais ou menos o que nós estamos vendo hoje na nossa nação. A justiça simplesmente indo embora. Gente que foi colocado por pessoas que nós elegemos, mandando tirar Bíblias de escola, de biblioteca. O nosso país não vai ser destruído por furacão, terremoto, tsunami, maremoto, nem bomba atômica. Mas a inércia do nosso povo talvez seja o ingrediente da fatalidade do povo brasileiro.
Esse é o grande desafio. Mas para mim, o Senhor é meu pastor, e ainda que a justiça fique da finura de uma linha, o que vai reger a minha vida é a justiça do meu pastor. Ainda que, diz ali, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do nome dele, não é do meu. É pelo nome dele que ele resguarda e que ele me resguarda, porque ele prometeu que faria, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele faz por amor a ele, porque lá, não tem nada que Deus preserve mais do que o seu nome. Nada. Pode notar, nada. Se tem uma coisa que Deus valoriza, é nome. O nome que ele deu ao filho dele, ele diz que é um nome que é sobre todo o nome. O dia que você não tiver mais nome, você não é mais ninguém. Essa é a verdade. Se quer ficar rico, construa uma empresa que tenha nome. Nome. Credibilidade. Crédito. Se quer viver uma vida de fé, hoje eu falei, e a turma está aí na internet, que fique gravado. Eu vou repetir aqui na igreja. A nossa igreja tem um nome que, se hoje nós fizéssemos uma campanha para construir a nossa igreja e só colocássemos na internet a planta, você pode ter certeza que em poucos dias nós teríamos o dinheiro. Mas escute o que eu vou te falar agora e acredite se você quiser. 2022, 2023 e 2024. Nesses 3 anos, Deus tem 150 milhões para liberar para a nossa igreja. Escute, em cada ano nós temos condições. Se você vai ganhar, eu não sei. Mas eu até baixei minha cabeça quando eu vi o Edalmo terminou de falar, e ele falou, o dinheiro está aí, e é estranho falar que Deus falou comigo, né? Ainda mais eu sendo engraçado desse jeito, ninguém acha que eu sou espiritual. E Deus falou comigo ali, Eliseu, não sei se você acredita, mas falou comigo, eu vou liberar em 3 anos 150 milhões para essa igreja, só para eles entenderem que 10% dos 150 dá 15, e com dízimo já paga tudo e faz tudo. Que está liberado, tá. Eu não sei quanto é para cada um. Mas se você não quiser, fala com Deus, Senhor, dá a minha parte para o pastor. Eu não tenho problema nenhum. Porque tem gente que a gente fala, olha como é que o pessoal fala. Está querendo pagar o dinheiro da gente, meu Deus do céu. Quando o negócio é bom, as pessoas têm dúvida. Quando é ruim, eles pegam. Se eu falasse assim agora com você, Deus está me falando que você vai ser atropelado. Hoje, quando sair do culto, sabe o que você ia falar? Pô, pastor, ora aí agora no final do culto. Por quê? Porque eu vou ser atropelado. Nem vim para esse culto preparado para ser atropelado. Meu Deus, ele falou o que vai me atropelar? Se é bicicleta, moto, carro, caminhão. Ou seja, se a notícia é ruim, as pessoas pegam. Eu não estou falando isso aqui para motivar você, não. Porque o nosso Deus é poderoso. Nós temos que olhar, certo? E entender que Ele faz as coisas por amor ao seu. Verso seguinte, quase terminando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra eu não temeria mal, porque tu estás, preste atenção, porque esse agora fala de proteção. E de proteção à violência. O vale da sombra da morte era um local por onde, né? Era um caminho que era percorrido e que muitos salteadores, muitos ladrões. E o que o salmista está dizendo, se eu estivesse andando em lugares perigosos, e o Senhor for meu pastor, Ele me protege. Eu não preciso temer mal algum. Eu não sei se você já teve a sensação de passar invisível em algum ambiente. Seja ele uma violência de trânsito, muitas vezes um assalto e tantas outras coisas. Parece que as pessoas não te veem.
É como se você desaparecesse daquele cenário. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que nesse ambiente em que a violência é crescente em todos os aspectos, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, em todos os ambientes, o salmista está falando de proteção. E ele diz: olha só, a tua vara e o teu cajado. A vara normalmente era usada para correção, muitas vezes para tocar e conduzir novamente a ovelha para os trilhos, para o caminho. O cajado, ele normalmente é aquele da ponta envergada, e que é aquele que tem o propósito de trazer a ovelha para o tratamento, que removê-la de lugares perigosos e muitas vezes tirá-la de uma forma segura de um ambiente inseguro. O salmista está dizendo que a vara da correção e o cajado do cuidado é o que o nosso pastor tem para conosco, é o que nos consola. Continua passando. Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus, e faz o quê? Unge a minha cabeça e o meu cálice. Presta atenção, quem é que se senta conosco na mesa? Nossos familiares e amigos. E parece que a Bíblia está querendo dizer, e o salmista, que os maiores desafios que nós teríamos de relacionamento seriam com as pessoas mais próximas, até porque quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Você não vai ter conflitos comigo, você não convive comigo, não sou eu que tenho que lidar com seus comportamentos, com seus hábitos, com sua maneira, com suas vontades. Inevitavelmente, consciente ou não, nós nos tornamos divindades. O mundo atual é o mundo do divino, onde cada um de nós viramos um Deus, Cláudio. Se não for feito no seu horário, do seu modo, da sua maneira, simplesmente não te agrada. Se não corresponder à sua expectativa, isso te torna insatisfeito. Por quê? Porque inevitavelmente somos deuses. É isso. É assim, tem que ser no nosso jeito, do nosso horário, da nossa maneira, sabe? É assim. Quando nós olhamos para esse texto, ele fala algo extraordinário, porque ele fala de uma sabedoria contagiante. Sabe? Ele nos mostra, eu gosto quando o salmista diz: ai de mim que peregrino em Meseque, habito em meio a tendas de Quedar, eu sou pela paz, mas eles odeiam a paz, e todas as vezes que eu tento falar de paz, eles teimam pela guerra. Meseque e Quedar, bárbaros e árabes. Para um indivíduo que está escrevendo que é judeu, ambiente inóspito, inadequado. E nesse ambiente inadequado, onde palavras são proferidas de forma enganosa, o salmista faz a seguinte oração: lança sobre eles flechas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. O salmista está dizendo: olha só, coloque sobre aqueles que estão agindo contra mim, o quê? Uma maldição. Não, ele diz: visita essas pessoas com a mesma brasa que purificou a boca do profeta Isaías, brasas vivas de zimbro. Transforme essas pessoas. O que o salmista está falando aqui é que se o Senhor for meu pastor, Ele unge a minha cabeça de uma tal forma que o meu cálice transborda. Show. Depois seca. Esse sou eu e você. Aqui estão os nossos familiares, amigos, e essa é a unção que o salmista fala. Preste atenção quando ela transborda.
O que o salmista está fazendo me enche de uma tal forma que aquilo que estiver em mim vai começar a molhar as pessoas que estão por perto. O salmista está dizendo que se o Senhor for o meu pastor, Ele vai ungir a minha cabeça de uma tal forma. Ele vai ministrar sobre mim uma sabedoria que vai ser uma sabedoria contagiante. Preste atenção. Contagiante. E não é uniforme, é multiforme. Agir dessa forma faz com que as pessoas que convivam com você continuem com as mesmas ideias. Você consegue entender? Tenham valores. Quando nós falamos de transformação e de influência, nós não estamos falando de manipulação. Não. Nós gostamos aqui de cabeças pensantes, de pessoas que reflitam, que pensam. Então o que o salmista está dizendo: unja a minha cabeça com óleo, porque vai encornar no colo do meu filho, da minha esposa, dos meus pais, dos meus sócios, das pessoas que estão comigo. E o cálice transborda. É o que nós vimos. É o que o salmista está escrevendo. E preste atenção. Certamente que a bondade elas fazem o quê? Elas me seguirão quando? Me seguirão quando? Seguir é o quê? O que é seguir? A palavra seguir quer dizer o quê? Mas seguir é alguém que vem atrás. O que a Bíblia está dizendo? Se o Senhor for meu pastor, os céus se tornam meus espiões. Eles vêm atrás de mim. Por onde eu passo, que rastro vem? O que vem depois? Bondade e misericórdia. É isso que o salmista está dizendo. A bondade e a misericórdia, elas me seguem. É esquisito isso, né? Porque me parece que bondade e misericórdia são coisas que nós temos que seguir. Quanto tempo nós fomos ensinados a buscar a Deus? Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz o quê? Se você for um adorador de verdade, é esse que Deus está buscando. Você lembra disso? Na conversa de Jesus com a mulher samaritana? Ele diz que o Senhor busca tais. Então eu te pergunto, eu posso ter muita dificuldade de encontrar Deus, sim ou não? Mas Ele não tem nenhuma de minha encontro. E o que é que eu faço para que Ele me procure? Um adorador de verdade. Quando eu sou um adorador de verdade, Deus me procura. E se Deus me procura, e se Ele me acha, as bênçãos dEle me seguem. Elas me seguem, elas me acompanham. Por onde eu passar, certo? A Bíblia diz lá no Velho Testamento, certo? E as bênçãos do Senhor seguirão. Não segue todo mundo, não. Não pega só o texto para tu, não. Certo? Você tem que ver o contexto das bênçãos. Tem gente que é a maldição que segue. As coisas ruins que segue. Tem gente que por onde passa você já sabe. Vai lá e conserta. Porque fez. Conhece gente assim? Mas o texto está dizendo: se o Senhor for o meu pastor, a bondade, e eu gosto da expressão, certamente, com certeza, se Ele é pastor, não está acontecendo nada disso na minha vida. Eu estou na igreja. Não estou perguntando se você está na igreja. Eu conheço os hinos, não estou perguntando se você conhece hino. Eu sou membro, não estou perguntando se você é membro. A minha pergunta é: o Senhor é o seu pastor? É sobre isso que eu estou falando. O texto, ele diz que todos os dias da minha vida, por quê? Porque Ele é meu pastor, Ele não está.
Se ele estiver, não são todos os dias, são apenas os dias que ele estiver. Você já viu pessoas cíclicas? Que vivem de ciclos. Um tempo está bem, outro tempo está mal, um tempo prospera, outro tempo se lasca, outro tempo está feliz, outro tempo está chorando. Parece uma bolinha de ping-pong. E aí, irmão, como é que está hoje? Do lado de lá. E hoje, do lado de cá. Certo? Tem gente que vive desse jeito. Mas ele termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Preste atenção, que o texto começa com o pastor e termina com a eternidade. Se o Senhor é meu pastor, é porque ali está escrito longos dias, certo? Mas a palavra é eternidade, na tradução. Eu vou viver com o Senhor para sempre. Como é que eu vivo com Ele para sempre? Se o Senhor for o meu, se o Senhor for o meu pastor, a eternidade está comigo, porque Ele é a minha salvação. Mas preste atenção, isso é opcional. Meu papel é apenas expor. Isso é uma opção que você tem o direito. O que nós precisamos é só ver o cuidado, porque o diabo hoje não trabalha mais com mentiras. Acabou. O diabo não é mais o pai da mentira. Deixa eu dar uma atualizada, não na Bíblia, na minha exposição aqui, certo? Que a Bíblia não precisa de atualização. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, certo? Mas entenda bem, o diabo não é mais o pai da mentira, ele é o pai da meia-verdade. Ele é o pai do falso. Porque a mentira, na verdade, ela era vista como a oposição. O falso não. O falso, ele quer se parecer com o verdadeiro. Certo? Ele é bem parecido com o verdadeiro. Ele pode não ter a mesma durabilidade do verdadeiro, mas ele se parece com o verdadeiro. Hoje nós vemos aí muitas pessoas perecendo nesse caminho. Por quê? Porque o Senhor está e não é. Porque o pasto não é verde. Porque o processo, ele é ligeiro. Porque a água não é tranquila. Porque a alma não tem paz. Porque a justiça nunca acontece. Porque a proteção, ela não vem. Porque não há correção e nem cuidado. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sede zeloso e se arrepende. A Deus não repreende, eu não gosto de ser repreendido e nem de ser castigado. Pois bem, é nesse ambiente que nós estamos vivendo. A minha sabedoria, ela não contagia ninguém, ela é só para mim. Eu estou focado no meu próprio umbigo, certo? As coisas, bondade e misericórdia, normalmente não me seguem, eu só me dou mal. Sempre as coisas acabam atrapalhando. Me parece que há uma vida oposta a tudo aquilo que as promessas nos estabelecem. Mas a decisão é nossa, e eu estou aqui apenas como pastor e pregando também para mim mesmo. Eu só aprendi uma coisa: o tempo é um funcionário de Deus. Você quer saber como as coisas funcionam? Espere ele passar. Espera o tempo passar. Porque ele funciona para reorganizar as coisas e mostrar as coisas que estão ocultas. É assim que funciona. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, a escolha de pôr o Senhor como pastor
ela é nossa. Somos nós que decidimos, ó Deus, se será todos os dias, ou será apenas na igreja, ou será apenas em alguns momentos. Que em nome de Jesus, a nossa decisão seja a correta. Que possamos ver o bom alimento, a velocidade correta, a não morrermos naquilo que, ou naquele ambiente que deveria nos saciar. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus. Que tão grande responsabilidade falar para faixas etárias tão ecléticas, tão diferentes, para pessoas com um nível intelectual tão diferentes. Se não fosse o teu Espírito, esse processo não funcionaria. Fala com cada um de nós. Estamos vendo, ó Deus, a tua palavra se cumprindo nesse tempo. Que toda altivez, toda soberba, toda sensação de controle saia de nossa mente, porque tudo está em tuas mãos. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. Guarda-nos, ó Deus, com tuas mãos poderosas. Que a prudência faça parte do nosso cotidiano. Que ao olharmos para trás, vejamos o rastro da bondade, da misericórdia, todos os dias, pois estamos caminhando para a eternidade contigo. De olhos fechados, se nessa noite você quer voltar para Jesus, se nessa noite você quer dizer: eu vou elegê-lo como meu pastor, não para alguns momentos, não para alguns lugares, mas eu vou elegê-lo para ser o meu pastor todos os dias. Com muito respeito, eu estou de olhos fechados e peço a todos que também fiquem. Se nessa noite você quer voltar para Jesus, você quer recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar por você. Se tem alguém assim, tem uma pessoa, tem alguém? Tem uma pessoa ali? Tem mais alguém? Tem outra aqui? Tem mais alguém? Deixa eu pedir a todos que fiquem de pé, por favor. Você que levantou sua mão, você pode vir aqui à frente para que eu possa orar por você? Sai do seu lugar e vem aqui. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Isso. Glória a Deus. Tem mais alguém? Se tiver, faça assim, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não? Eu vou orar por vocês. Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, te damos graças por essas vidas que te recebem, que te elegem hoje por vontade própria, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nem a proteção, nem a correção. Eu estarei seguro em tuas mãos poderosas. Abençoa os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Que a decisão que eles tomam aqui seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém?